Constituição da República Federativa do Brasil. Título 2. Dos Direitos e Garantias Fundamentais. Capítulo 4. Dos Direitos Políticos. Artigo 14º. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante 1. Plebiscito, 2. Referendo, 3. Iniciativa popular. Parágrafo 1º. O alistamento eleitoral e o voto são 1. Obrigatórios para os maiores de 18 anos, 2. Facultativos para a. Os analfabetos, b. Os maiores de 70 anos, c. Os maiores de 16 e menores de 18 anos. Artigo 2º. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. Parágrafo 3º. São condições de elegibilidade, na forma da lei: 1. A nacionalidade brasileira. 2. O pleno exercício dos direitos políticos. 3. O alistamento eleitoral. 4. O domicílio eleitoral na circunscrição. 5. A filiação partidária. 6. A idade mínima de a. 35 anos para presidente e vice-presidente da República e senador. b. 30 anos para governador e vice-governador de Estado e do Distrito Federal. c. 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. d. 18 anos para vereador. Parágrafo 4º. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Parágrafo 5º. O Presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido, ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 16, de 1997. Parágrafo 6º. Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Parágrafo 7º. São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o 2º grau ou por adoção, do Presidente da República, de governador de Estado ou território, do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Parágrafo 8º. O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições: 1. Se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. 2. Se contar mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade. Parágrafo 9º. Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada a vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão nº 4, de 1994. Parágrafo 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Parágrafo 11. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo ao autor, na forma da lei, se temerário de manifesta má-fé. Artigo 15º. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de 1. Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. 2. Incapacidade civil absoluta. 3. Condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos. 4. Recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do artigo 5º. 8. 5. Improbidade administrativa, nos termos do artigo 37, parágrafo 4º. Artigo 16º. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorre até um ano da data de sua vigência. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 4, de 1993. Este texto é referente ao título 2, capítulo 4 da Constituição Federal.